Seja bem-vindo à nossa EBD. Espero que você tenha tido uma ótima semana e que a gente possa aprender mais sobre a palavra de Deus nessa manhã. Nós já estamos no capítulo 5 de Daniel, então se você ainda não assistiu às aulas passadas, você corre lá no nosso canal do YouTube e você vai ter as aulas que a gente já estudou sobre o livro de Daniel, o capítulo 1 até o capítulo 4. Mas como eu disse, hoje a gente vai estudar o capítulo 5. E o capítulo 5 ele já dá um salto no tempo. A gente está agora 23 anos depois da morte de Nabucodonosor, quase 70 anos já do exílio de Daniel, né? de Daniel e os outros hebreus que se encontravam na Babilônia. Daniel agora ele já tem por volta de uns 80 anos de idade. Então a história dá um salto no tempo entre o capítulo 4 e o capítulo 5. E agora não mais Nabucodonosor ocupa o trono da Babilônia, mas um outro rei, um rei chamado Belsazar. Belsazar até 1850, 53, para ser mais preciso, ele era um personagem desconhecido da história. Ele só aparecia na Bíblia. Então havia muita discussão sobre a historicidade de Belsazar. Até que um arqueólogo ele encontrou alguns cilindros escavando ali a região da Babilônia, onde fala que Belsazar, na verdade, pela primeira vez, né, eles tiveram alguma evidência da existência de Belsazar, e Belsazar é relatado ali como filho de Nabonido. Nabonido ele foi o quarto rei na linha sucessória de Nabucodonosor. Os outros três, os filhos, né, de Nabucodonosor, tiveram reinados bem curtos. Ao todo, os três reinaram por 6 anos. E depois Nabonido assume o trono, né, 6 anos depois da morte de Nabucodonosor, ele reina por 17 anos. Mas, no final, ele vai fazer uma viagem muito distante, que é o que está escrito naqueles cilindros, e durante essa viagem, Belsazar ocupa o trono da Babilônia, um trono interino. Ele não é o rei legítimo, mas ele está ocupando o trono em substituição a seu pai, que não está morto, ainda é o rei, mas está viajando. E então, Belsazar é esse filho que assume o trono enquanto seu pai faz uma viagem, e a história que acontece no capítulo 5, ela acontece mais precisamente no ano de 539 a.C. Não é um dia qualquer. O que a gente vai estudar no capítulo 5 trata da última noite de um império. A última noite do Império Babilônico, a última noite do reinado de Belsazar e de toda a linhagem de Nabucodonosor. Então a gente vai estudar o que acontece nessa noite, a gente vai ver um dia histórico, um dia marcado na história, que os livros, os historiadores contam sobre esse dia, mas a gente vai ver a perspectiva bíblica e a perspectiva de Daniel e o envolvimento de Daniel nessa história. Bom, nesse dia, os persas já cercavam a cidade da Babilônia. A Babilônia, como eu já disse na semana passada, era a maior cidade que já tinha existido até a sua época. A Babilônia, a cidade da Babilônia, né, existia todo o império, mas a cidade, a capital, a sede do reino da Babilônia, ela era uma cidade superpopulosa, grande, mas completamente cercada de muros muito fortes e muito difícil de ser conquistada. Ciro, que é o rei da Pérsia, ele vem então e ele cerca a cidade com o seu exército, mas ele não consegue invadir a cidade. Então a cidade já está sob cerco, mas o interessante é que mesmo cercada, Belsazar decide fazer uma festa. Uma festa como já era o costume deles, de fazer festa aos deuses. Então ele ignora essa questão do cerco, da batalha, e ele decide fazer uma festa em comemoração aos deuses. E o capítulo, então, 5 já começa falando dessa festa, que não foi uma festa pequena, mas uma festa
grande que demonstra a arrogância de Belsazar e a loucura de Belsazar. Então ele convida 1000 pessoas para essa festa, os mais poderosos, os mais influentes, as pessoas mais importantes do reino. A festa ela é regada de vinho, bebida, música e de mulheres, porque todas as suas concubinas, esposas estão lá. E, bom, a festa vai se passando, eu imagino já Belsazar bêbado, embriagado, e ele decide fazer um pedido. Ele pede para que sejam trazidas as taças e os utensílios que Nabucodonosor havia trazido do templo de Salomão, para que eles pudessem beber vinho nesses utensílios. Aqui está uma questão importante. Imagina Belsazar, então, alcoolizado e querendo se exibir diante daquelas pessoas no reino, e ele então pede para que os utensílios dedicados a Deus sejam trazidos para aquela festa pagã, aquela festa de excessos, para que ele possa se exibir diante das pessoas. Aqui está uma demonstração da loucura, mas também da arrogância e do desprezo de Belsazar para com Deus. Mais do que desprezo, Belsazar quer mostrar aquela ideia de que ele tinha controle sobre todos os deuses, que ele podia fazer uso dos objetos que foram consagrados a Deus. Note, aquilo são objetos, mas o símbolo daquilo para Belsazar é que ele pode ter Deus nas suas mãos, assim como a taça que ele segura. E ele pode controlar Deus, e ele está acima de Deus. E ele zomba de Deus. E ele deve rir e dizer: que Deus é esse? Nós conquistamos a sua terra, nós temos as suas coisas e os nossos deuses fazem festa com as coisas desse Deus. A arrogância, o orgulho, a zombaria de Belsazar diante de Deus. É interessante a gente refletir um pouco sobre isso, não é? Porque a gente sempre lê as histórias, igual a gente lê a história de Nabucodonosor, e a gente se coloca sempre do lado bom da história, mas o exercício que eu tenho feito é da gente se colocar do lado mal da história, porque a maioria das vezes nós somos maus e nós agimos como Belsazar, não com essa zombaria, esse escárnio diante de Deus, mas muitas vezes a gente quer se colocar acima de Deus e manipular as coisas de Deus para o nosso proveito, para o nosso orgulho, para a nossa glória, não é? E um dos grandes riscos estão quando a gente quer justamente se exibir para as outras pessoas, assim como Belsazar estava fazendo isso. Hoje a gente vive uma sociedade de exibição, uma sociedade onde as pessoas querem mostrar uma coisa que elas não são. Está aí a rede social para mostrar isso, né? Todas as redes sociais. Você quer mostrar algo que muitas vezes é fabricado, não é o que de fato você é. E pessoas vivem com essa mentalidade. E o problema é que no meio dessa mentalidade, muitas vezes, para impressionar as outras pessoas, a gente começa a ultrapassar o limite do respeito, da devoção e da glória que a gente deve render a Deus. E a gente passa a querer ser o centro da glória. E a gente começa a falar coisas que a gente não deveria falar, agir como a gente não deveria agir, se portar como a gente não deveria se portar, seja numa foto, num texto, num comentário, seja numa roda de conversa, seja numa piada que a gente conta, a gente revela o nosso total desprezo
preso pelos princípios, pela vontade, pelo caminho que Deus quer que a gente trilhe. E a gente segura as bênçãos de Deus, as coisas que Deus tem nos dado com arrogância, como se nós pudéssemos manipular isso para a nossa glória. Eu acho que vale uma reflexão aqui. Então, enquanto Belcazar fazia tudo aquilo, essa atitude de arrogância, de zombaria diante de Deus, algo acontece e chama a atenção dele. Belcazar, então, ele vê algo inusitado, uma mão que aparece de uma forma totalmente sobrenatural, uma mão flutuando no céu, que começa a escrever na parede do palácio algo. E o versículo 5 e ao 9 vai mostrar a perplexidade de Belcazar diante dessa visão que ele tem. E todas as pessoas conseguem ver, não é só Belcazar que está vendo aquela mão, todo mundo vê aquilo na parede do palácio, mas ninguém consegue entender o que está escrito na parede. Então imagina Belcazar, que apesar da festa, muitas vezes as pessoas se escondem diante da euforia, não é? Escondem sentimentos muito maiores, né? Então imagina Belcazar, com certeza, com medo, preocupado com os persas rodeando a cidade, sabendo que está fazendo alguma coisa errada com aquelas taças, e de repente ele tem essa visão. Imediatamente ele assusta com a visão. Imediatamente ele fica perplexo e começa a ficar desesperado porque ele não entende o que está escrito ali. E ele chama então os sábios, oferece presentes para eles, mas ninguém consegue entender o que está escrito na parede. Embora o que estava escrito lá estava escrito em aramaico. Não era nenhuma língua desconhecida para ninguém ali. Aramaico era bem conhecido para todo mundo ali. Mas ninguém conseguia entender o que estava escrito. Aí no versículo 10 vai surgir uma outra personagem, a rainha. A ideia aqui, a forma como ela é apresentada é que provavelmente ela fosse a rainha-mãe, não a esposa de Belcazar, mas a mãe de Belcazar, ou a avó de Belcazar, ou alguma rainha de esposa de algum rei do passado, porque ela demonstra ter mais experiência e mais conhecimento da história. E, bom, ela vai lembrar de algo, ela vai lembrar de uma pessoa, vai dizer para Belcazar, olha, existe alguém, existe uma pessoa, um homem chamado Daniel. E Daniel, no tempo de Nabucodonosor, há 23 anos atrás, que já tinha se passado da morte de Nabucodonosor, Daniel, toda vez que Nabucodonosor tinha um sonho que ele não conseguia entender, ou ele precisava de uma palavra sábia, Daniel, ele sempre revelava isso, porque ele tem o espírito dos deuses, na verdade o espírito do Deus verdadeiro, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus de toda sabedoria. Daniel, se tem uma pessoa que pode decifrar o que está escrito ali, essa pessoa é Daniel. É interessante que Belcazar parece que nem conhecia Daniel, né? Ele tinha se esquecido completamente de Daniel. Mas a rainha não tinha se esquecido. Ela lembra disso. Então Belcazar chama Daniel, e Daniel se apresenta diante de Belcazar. Belcazar oferece os presentes e tudo para ele. Daniel imediatamente recusa todos os presentes. Fala assim, Belcazar, pode ficar com tudo isso. Belcazar tinha oferecido, né, que ele seria vestido de vermelho e que seria dado a ele o terceiro cargo mais alto da Babilônia. A ideia aqui de terceiro cargo, isso faz bastante sentido com a história, é porque o próprio Belcazar não tinha o maior cargo da Babilônia, porque o seu pai, Nabonido, era o rei da Babilônia e tinha o cargo superior na Babilônia. Belcazar era o segundo, tinha o segundo cargo mais importante da Babilônia. Então ele oferece para Daniel o terceiro cargo, o cargo mais importante depois do dele. Daniel fala assim, pode ficar com seus presentes.
eu não preciso de nada disso. Imagina Daniel aqui, um senhor já, com toda a sabedoria dos seus quase 80 anos de idade, diante de um rei jovem, bêbado e desesperado. Então, Daniel recusa aqueles presentes, até porque, pelo que Daniel já sabia aqui da revelação da escrita, aqueles presentes não teriam uma duração muito longa. Então ele recusa os presentes e ele fala que vai revelar o que está escrito na parede de graça. E é interessante que o versículo 18 até o versículo 21, Daniel vai trazer à memória de Beltsazar o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele vai relembrar tudo aquilo que a gente viu no capítulo 4 de Daniel, de como Nabucodonosor foi humilhado diante de Deus, até reconhecer que só Deus reina sobre todas as coisas e que Deus está acima dele, até reconhecer o seu orgulho e se humilhar e adorar e louvar a Deus. Aqui existe uma sabedoria. A importância da gente relembrar o passado e a história. A história existe para que a gente aprenda com ela. Daniel faz isso com Beltsazar. Ele quer que Beltsazar olhe para o passado e aprenda com o passado. Não cometa os mesmos erros, mas tenha os mesmos acertos de Nabucodonosor, no sentido de se humilhar, de se arrepender. Alguém disse uma vez que nós precisamos aprender com os nossos erros, mas a gente não tem tempo suficiente para cometer todos os erros e aprender todas as lições que eles podem trazer para a gente. Então a gente precisa aprender também com os erros dos outros. A história existe para isso, para que a gente olhe para o passado e aprenda com os erros do passado, para que nós não cometamos os mesmos erros hoje. Sejam erros pessoais, sejam erros de nações, sejam erros políticos, sejam erros de atitudes individuais. A gente precisa usar a sabedoria que a história oferece para a gente, de olhar para o passado e ver como que cada história terminou. Daniel, ele sabia disso. Daniel já tinha vivido muitas histórias. Ele já tinha passado por, pelo menos aqui com Beltsazar, por pelo menos 4 reis diferentes na Babilônia. Ele já tinha passado por um exílio, ele já tinha passado por diversas situações com Nabucodonosor, e ele sabia como que cada história de Nabucodonosor terminava e como que terminou a grande história de Nabucodonosor. Ele sabia que sem arrependimento não existe final feliz numa história, mas que existe esperança de arrependimento enquanto a sua história ainda está sendo escrita. Daniel sabia disso. Então, existe 2 sabedorias aqui. Uma é que nós precisamos aprender com a história, aprender com o passado, olhar para trás com humildade, entender, igual Salomão disse, que não existe nada novo debaixo do céu. Nós somos pessoas como todas as pessoas do passado, fracas, frágeis, pecadoras. Nós vivemos em contextos diferentes, mas o nosso coração é o mesmo. E a gente precisa aprender com a história. E a segunda sabedoria aqui é que nós precisamos aprender a ouvir os mais velhos, aqueles que já passaram por mais história do que nós, para que a gente possa ouvir deles. A sabedoria é que eles têm aprendido já com a história, com o tempo que eles têm. Daniel aqui tinha 80 anos de idade quase. Ele tinha muita história para contar. E aqui ele quer sensibilizar Beltsazar com a história de Nabucodonosor e contar como que foi a história de Nabucodonosor. E como que Nabucodonosor se arrependeu. E como que Nabucodonosor passou pelo julgamento de Deus e no final se arrependeu e glorificou a Deus. Diferente de Beltsazar, como a gente vai ver aqui. Então, Daniel passa para a revelação do que de fato está escrito na parede. Então ele muda de Nabucodonosor para Beltsazar e ele fala assim que, olha Beltsazar, Nabucodonosor ele passou por tudo isso e ele se arrependeu no final. Mas você está tendo uma atitude diferente.
Você permanece arrogante, você não se humilha, você não se arrepende, você não muda os seus caminhos e você se acha acima de Deus. E por isso essas palavras são palavras de julgamento para você. Porque, como eu disse a semana passada, o julgamento de Deus é uma coisa certa. Todos nós vamos passar pelo julgamento de Deus. A questão é como que a gente vai passar pelo julgamento de Deus. E Belsazar aqui, com toda a sua arrogância, com todo o seu orgulho, ele não iria receber boas notícias de Daniel sobre o julgamento de Deus. E Daniel vai explicar para ele, então, o significado do que está escrito. Então, o versículo 25 vai revelar isso. O que está escrito na parede, o que aquelas mãos escreveram na parede. E o que Daniel revela, e a interpretação de Daniel, ele então fala para o rei que essa é a transcrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parzim. Como eu disse, essas palavras não eram desconhecidas, era aramaico. Eles deveriam entender isso, mas eles não conseguiam compreender. Mas não só ler o que está escrito, mas interpretar o que está escrito. Porque ler é uma coisa, compreender é outra, né, também. E então Daniel vai falar o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parzim, derivado da palavra Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Deixa eu dar um pouquinho de destaque à palavra tekel aqui. Porque o que Deus está dizendo é assim, Deus acabou a paciência de Deus com você. Chega. Deus mediu o seu reino, determinou o fim. Pesou você, julgou você e você foi considerado culpado. E o seu reino vai ser dividido, vai ser conquistado. E os persas e os medos que cercam você vão conquistar e vão dividir o seu reino. Mas eu quero destacar o tekel, porque ele fala assim, foste pesado na balança. Pesado na balança, julgado por Deus. A balança ela sempre foi um símbolo de justiça. Se você for na maioria dos tribunais, você vai ver uma estátua, uma figura de uma pessoa segurando uma balança como símbolo da justiça. Aquela pessoa, na verdade, representa a deusa Temis, uma deusa grega, que era a deusa da justiça. E ela, então, representa, né, tem esse símbolo para o sistema judiciário, para várias figuras de justiça. A ideia de balança, de uma justiça que seja equilibrada, não é? Ela sempre esteve presente na história. Mas eu não quero falar muito sobre a Temis, né, essa deusa grega, mas existe uma outra figura mitológica do passado que também se relaciona com uma balança. E essa figura ela está lá na mitologia grega, na mitologia egípcia, não é? Que é o deus Osíris, um deus da mitologia egípcia, que é mais antiga do que a Babilônia. Então, para os babilônicos, a figura de Osíris era conhecida, de Temis ainda nem existia, porque os gregos ainda nem eram conhecidos ainda pelos babilônios. Osíris, existe uma lenda, uma história sobre ele, que quando alguém morria, ele era o guardião das portas para o paraíso e o guardião da eternidade daquela pessoa. Então, como que ele julgava, como que ele avaliava se a pessoa era digna de ir para o paraíso ou não? Ele tinha uma balança
e ele tirava o coração da pessoa e colocava de um lado da balança. E do outro lado ele pegava uma pena de um avestruz, e colocava do outro lado da balança, representando a leveza de uma vida íntegra. E ele colocava do outro lado da balança. Então, se a balança se equilibrasse, a pessoa era digna de entrar no paraíso. Mas se o coração da pessoa, e a pessoa tinha que fazer um juramento antes, tal, de que ela não cometeu algum pecado grave, né, matou alguém e tal, se ela tivesse mentido ou se houvesse alguma coisa grave no coração dela e que pesasse o coração dela, então a balança ia tombar para o lado do coração da pessoa, então essa pessoa ela era considerada indigna do paraíso e ela sofreria as punições de acordo com a mitologia egípcia. Bom, tudo isso é falso, tudo isso é mitologia, tudo isso é sobre deuses falsos. Mas existe algo interessante aqui. É que, na verdade, todos nós vamos ser colocados, sim, diante de uma balança. E se eu for usar essa figura da balança e de pesar o nosso coração, a ideia é que quando nós morrermos, ou quando nós nos encontrarmos com Deus, pela volta dele ou pela nossa morte, o nosso coração vai ser colocado numa balança. E do outro lado da balança não vai ser colocado uma pena de um avestruz, de um ganso, de qualquer ave, mas vai ser colocado o coração de Deus. Aquele que é 100% puro, aquele que é santo, 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 perfeito, aquele que é o padrão de retidão e de justiça. Ele vai ser colocado do outro lado da balança. E deixa eu te dizer uma coisa sobre o julgamento de Deus. Você pode se achar uma pessoa boa, você pode se achar alguém que não faz mal para ninguém e tal, mas diante dessa comparação, dessa balança, o seu coração versus o coração de Deus, deixa eu te falar uma coisa, você não tem nenhuma chance dessa balança se equilibrar. Com certeza, os pecados no seu coração vão pesar e a balança vai cair do seu lado e você vai ser considerado culpado, assim como Belsazzar. Ele foi colocado diante de uma balança e ele foi considerado culpado. Porque todos nós cometemos pecados contra Deus, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso coração é pecaminoso, a gente erra o tempo todo. Errinhos pequenos ou grandes, tanto faz. O fato é que do outro lado da balança existe alguém 100% santo, 100% puro. E você não tem nenhuma chance. Exceto se o seu coração for tirado de lá. E foi isso que Jesus fez por você. Isso que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós, para que, ao sermos julgados por Deus, não seja mais a nossa justiça, o nosso coração que seja colocado naquela balança, mas a justiça de Cristo, o coração de Cristo, substituindo o nosso naquela balança. E naquele dia, quando eu for medido, quando eu for pesado na balança, não vai ser o peso do meu coração pecaminoso que vai ser colocado lá, mas vai ser o peso da perfeição de Jesus que vai ser colocado lá. E é por isso que eu não vou ser condenado. Essa é a salvação de Jesus. É isso que eu falo toda semana para você. É isso que a gente fala sobre se arrepender, sobre se converter, sobre aceitar Jesus como seu Salvador. É aceitar que Ele te substitua nessa balança. Não é sobre aceitar uma religião, sobre se tornar alguém religioso. Não é sobre
aceitar uma igreja, sobre aceitar um estilo de vida religioso. Não é isso. É sobre aceitar Jesus como seu substituto diante do tribunal de Deus. É sobre entender e reconhecer que você é um pecador e que o seu coração vai cair naquela balança e que você não tem nenhuma chance, que você precisa que Jesus te substitua, que você precisa que Ele te salve dessa condenação certa, iminente e inevitável de você ser comparado com a santidade de Deus. É você reconhecer que Ele é Senhor, Ele está acima de você, você é pecador e você precisa dEle. E você se submeter a Ele, se entregar a Ele, para que Ele te substitua naquele dia. Porque, sabe, você não pode mudar o fato de que a balança existe, de que você vai ser pesado na balança. Você não pode mudar o fato de que essa balança vai ter como contrapeso a santidade e a perfeição de Deus. Você não pode mudar isso. O que pode ser mudado é qual vai ser o peso que vai ser colocado do seu lado da balança. O do seu coração, ou você vai aceitar o sacrifício de Jesus como substituto seu naquele dia. É isso que eu tenho convidado você todas essas semanas. Essa é a mensagem, essa é a principal mensagem sobre tudo. Que você aceite Jesus como seu Salvador. Se você tem feito isso, se você fez isso já nas últimas semanas, ou se você deseja fazer isso hoje, basta você orar, reconhecer, fazer igual Nabucodonosor fez, não igual Belsazar, igual Nabucodonosor, reconhecer que só Deus reina. Então você pode ter a certeza de que quando você for pesado, você não vai ser achado em falta, como Belsazar foi achado. Se você fez isso ou quer fazer isso, eu só tenho um pedido para você. Me deixa saber da sua decisão. Me deixa saber da sua mudança, assim como Nabucodonosor fez todas as pessoas saberem. Não, fica tranquilo, eu não vou contar para todo mundo. Eu só quero saber para me alegrar por você, para orar por você, para te ajudar se você precisar. Mas dá um jeito de alguém me contar se quem te mandou esse vídeo, manda mensagem de volta, manda no comentário aqui, manda no WhatsApp da igreja, não sei, dá um jeito da notícia de que você entendeu essa mensagem e você aceitou Jesus como seu Salvador. Dá um jeito disso chegar para mim, para que eu possa orar por você e me alegrar por você. Eu quero muito saber se você compreendeu essa mensagem dessa forma e que você se arrependeu e que você aceitou Jesus como o substituto naquela balança. Tá bom? Bom, a história então termina no versículo 29 e versículo 30. A gente tem que ver o desfecho dessa história, não é? Bom, Belsazar, ele decide então presentear Daniel, mesmo que Daniel tivesse recusado todos os presentes. Ele coloca o manto vermelho, a corrente de ouro, proclama Daniel o terceiro mais importante no governo. Bom, tudo isso não significava nada para Daniel. E no versículo 30, conta que naquela mesma noite, Belsazar foi morto e a Síria e os medos e os persas, eles invadiram o reino da Babilônia.
Ciro era o rei da Pérsia naquela época. E a Bíblia fala aqui sobre Dário. A semana que vem eu vou explicar um pouco porque Dário ou Ciro, quem que é o rei aqui. Mas é interessante que a história conta sobre esse dia. Não só a Bíblia, mas os livros de história, os historiadores, eles relatam esse dia. A história é que os persas cercavam a cidade da Babilônia e Ciro teve uma estratégia. Havia um rio que passava no meio da cidade, o rio Eufrates. E Ciro, então, ele pede para que os exércitos se posicionem na entrada do rio e na saída do rio da cidade. E ele leva, então, pessoas, aqueles que não podiam lutar, os soldados que, por algum motivo, não estavam capazes de lutar. Ele leva eles, ele marcha com eles até um ponto do rio, onde havia um lago ali próximo. Então eles desviam o rio para o lago, e então a água do rio que seguia, ela baixa até a altura das pernas dos soldados, e com o rio baixo, então, aquele exército da entrada do rio e da saída do rio, eles entram na cidade da Babilônia sem ter que passar pelas muralhas, porque o rio estava baixo, eles entram pelo rio e invadem a Babilônia. E é interessante que a história conta que o exército babilônico, ele sequer consegue reagir, porque todo mundo na cidade estava distraído com uma festa, a festa de Belsazar. E naquele dia, o Império Babilônico cai. Os persas conquistam a Babilônia. Belsazar é morto, assim como Deus tinha dito. Porque, diferente de Nabucodonosor, Belsazar não se arrependeu. E o juízo de Deus é preciso e implacável. E a Babilônia terminaria naquela noite, naquele dia, o último dia do grande império da Babilônia. E agora começa um novo império que vai dominar toda aquela região. Bom, eu quero terminar hoje, então, colocando aqueles 3 desafios, aquelas 3 reflexões práticas para a gente pensar durante a semana. Primeira delas, reveja suas atitudes diante de Deus. Reveja aquilo que você tem feito com arrogância diante de Deus. Se você tem se exibido com presentes que Deus tem dado para você. Se você tem se colocado com arrogância diante das outras pessoas para se exibir, para se exaltar e não para glorificar a Deus. Reveja essas atitudes. Tome muito cuidado para que o pecado de Belsazar não seja o seu pecado também. Em segundo lugar, ouça os mais velhos. Ouça e aprenda com a história dos mais velhos, com a história dos livros, a história do passado. Ouça essa história e cuide para não cometer os mesmos erros do passado. Ouça. Terceiro desafio, louve a Deus. Louve a Deus pelo sacrifício de Jesus por nós, porque Ele nos substituiu naquela balança. Se você tem a Cristo como seu Salvador, você tem milhões de motivos para louvar a Deus, porque Ele te substituiu. Porque quando Deus der o veredito sobre nós vamos ser pesados na balança, mas nós não vamos ser achados em falta, porque o peso naquela balança não vai ser o peso do meu pecado, mas o peso da justiça de Jesus. Louve a Deus pela salvação, louve a Deus pelo sacrifício de Jesus, louve a Deus pela cruz de Cristo, porque é na cruz de Cristo que nós somos livres do juízo e da condenação de Deus. Faça isso, espero que você tenha uma ótima semana. Mas antes eu tenho mais um pedido para você. A semana que vem a gente chega no capítulo 6 de Daniel. Se você se lembra, na primeira aula eu disse que o livro de Daniel ele se divide em 2 partes. Os 6 primeiros capítulos são históricos,
contam uma história, e os 6 seguintes, do 7 ao 12, ele tem uma literatura profética e apocalíptica. E então, a aula que vem, a gente encerra a primeira parte do livro. Olha, a gente já está na metade do livro de Daniel na aula que vem. E eu quero fazer uma aula especial. A gente vai ter a aula normal, mas eu quero ter mais interação com você. Então eu quero que a gente está estudando ainda qual a ferramenta que a gente vai usar, mas a ideia é a gente ter um período de interação depois da aula, talvez por uma live, a gente está vendo isso. Mas o que eu preciso? Eu queria que você mandasse seus comentários, suas dúvidas, seus aprendizados. Você pode deixar no próprio comentário desse vídeo aqui, seja o vídeo da transmissão ao vivo, seja o vídeo da aula, que depois a gente deixa só a aula, não é? No canal do YouTube. Você pode deixar o seu comentário em qualquer um dos 2 vídeos, eu vou estar lendo, vou estar capturando isso para a próxima aula, para a gente ter mais interação. É lógico que você vai poder interagir na hora, se tudo der certo a gente vai conseguir fazer isso, mas já manda se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, algo a acrescentar, algo que Deus tem falado com você, algo que você queira compartilhar, algum testemunho que você queira dar sobre essas aulas, o que mais te marcou, o que mais te impactou nessas aulas. Eu quero muito ouvir para que a gente possa bater um papo a semana que vem, tá bom? Então não deixe de fazer isso e até lá. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana abençoada com Ele. Continue firme na palavra de Deus, continue firme em comunhão com Ele, continue firme estudando, orando e se dedicando a buscar a Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e até lá.